A gente segue adiante para te contar que mesmo com alta rejeição, Lula segue liderando a intenção de votos para 2026. Ratinho Júnior aparece em terceiro em todos os cenários pesquisados. Os novos números sobre a corrida presidencial do próximo ano foram divulgados no final de semana, isso pelo Instituto Datafolha. O levantamento aponta que o presidente da República lidera em 5 dos 6 cenários do primeiro turno apresentados aos eleitores. Já o governador do Paraná, Ratinho Júnior, se manteve em terceiro lugar na disputa em todos os panoramas. Em um dos panoramas, Lula aparece à frente de Jair Bolsonaro com 36%. Quem está na live vai conseguir acompanhar todos esses gráficos. Porém, a vantagem é de apenas 1 ponto percentual dentro da margem de erro. Ratinho Júnior soma 7% na terceira posição, seguido por Romeu Zema, do Novo, e Ronaldo Caiado, do União Brasil, com 5% cada. Eu lembro aqui, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, o governador de Goiás. Brancos, nulos e nenhum somam 10%. Os 2% restantes disseram não saberem quem votar. Quando o Bolsonaro é trocado por Tarcísio, Lula ganha vantagem, com 37% contra 21% do governador de São Paulo. Nesse cenário, Ratinho Júnior sobe para 11% e Zema e Caiado ficam com 6%. Brancos, nulos ou nenhum são 15% e 4% não sabem. Contra a Michele Bolsonaro do PL, Lula também mantém esses 37% e a ex-primeira-dama fica com 26%. Ratinho Júnior consegue atingir 9%, Ronaldo Caiado 7% e Zema 6%. Brancos, nulos ou nenhum chega a 11% e outros 3% não sabem. Contra o senador Flávio Bolsonaro do PL, a vantagem de Lula fica de 38% a 20%. Nesse cenário, Ratinho Júnior atinge 12%, o seu maior percentual na pesquisa. Já Ronaldo Caiado, de Goiás, fica com 11%, brancos, nulos ou nenhum, 16% e 3% seguem sem saber em quem votar. E diante do deputado Eduardo Bolsonaro do PL, outro filho de Bolsonaro, Lula marca 37% contra 20% do oponente. Ratinho Júnior aparece com 11%, Romeu Zema com 8% e Caiado com 7%. Brancos, nulos ou nenhum somam 14% e 3% não sabem. Em um panorama sem Lula, Jair Bolsonaro chega a 37% e Fernando Haddad 23%. Ratinho Júnior segue em terceiro com 9%, Romeu Zema com 6% e Ronaldo Caiado com 5%. Brancos, nulos ou nenhum atingem 17% e não sabem 3%. O cientista político Roosevelt Arraes explica os possíveis motivos para Lula liderar as intenções de voto, apesar de enfrentar mais da metade de rejeição do seu mandato, segundo pesquisas recentes que foram divulgadas. A gente vai ouvir um trecho dessa análise. No primeiro turno ainda existem muitos pré-candidatos a serem considerados pelo eleitor. Então é natural a divisão de intenção de votos por parte dos eleitores, especialmente porque nesse momento a maior parte dos candidatos que são opositores ao presidente Lula estão situados mais à direita do espectro político, né? Então a direita está se dividindo na opinião dos eleitores, né? E o Lula, em contrapartida, não tem alguém à esquerda dividindo as intenções de voto que são dirigidas a ele. Apesar da impopularidade em alta, o presidente Lula não tem uma impopularidade assim tão alta e tão grave. Só vamos citar o exemplo aqui do Peru, um país vizinho. A popularidade da presidente lá é de 3%, né? Então, sim, é uma situação um pouco diferente no Brasil. Há impopularidade, ela está de estável a um pouco mais alta, mas ela não é suficiente para afastar a viabilidade da candidatura do atual presidente. Até porque ele é a pessoa que, por estar no poder, né, por estar muito tempo na política, é uma pessoa que é muito lembrada, né, tanto pelos eleitores quanto pela própria mídia, que está noticiando constantemente ações do governo, sejam as positivas, sejam as negativas. E isso faz ativar a memória do eleitor de que ele é uma opção viável, enfim.
A pesquisa também trouxe um cenário da rejeição de possíveis candidatos. Entre os entrevistados, 46% não votaria de jeito nenhum em Lula. 43% dizem o mesmo de Bolsonaro. Outros 32% dizem não apoiar Eduardo Bolsonaro. 31% não votaria em Flávio Bolsonaro e 30% em Michele Bolsonaro. Fernando Haddad tem uma rejeição de 29%, seguido por Ratinho Júnior, com 19%, Zema, com 18%, e Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas, empatados com 15% cada. Em cenários de segundo turno, o presidente Lula empata tecnicamente com Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas e vence Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. O levantamento não trouxe panoramas de segundo turno com Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Roosevelt Arraes também analisa o desempenho do governador Ratinho Júnior do PSD. Segundo o cientista político, a campanha do governador paranaense pode ganhar fôlego nos próximos meses. Mas para isso, será necessário adaptar o discurso às diferentes regiões do país. A candidatura do governador Carlos Massa Júnior, o Ratinho Júnior, pode ganhar fôlego, sim, caso ele consiga mostrar para os eleitores dos outros estados da federação, que o Paraná teve um bom governo, tanto no aspecto social quanto no aspecto econômico, e que esse modelo vai ser ampliado, melhorado, enfim, caso ele seja eleito presidente, que esse modelo vai ser o modelo para o Brasil, um modelo de longo prazo, sustentável e tal. Mas ele tem que ajustar o discurso também, Então, quando ele for falar, por exemplo, para a região Nordeste, que é uma base histórica do governo Lula, ele tem que mostrar de que maneira a parte social do seu governo aqui no Paraná, portanto, a parte que atende as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que demandam de algum tipo de apoio do Estado, então, como é que ele realizou as ações públicas aqui e foram exitosas, Então, se ele conseguir mostrar isso para a população do Nordeste, ele tem uma chance de conquistar votos na região, Para as demais regiões, especialmente Sul, Sudeste, Centro-Oeste, aí ele tem que mostrar outra coisa, outra virtude do governo dele no Paraná, que seria controle de gastos da administração pública, maior eficiência, Uma administração pública que viabiliza negócios, que promove o desenvolvimento econômico e empresarial. Então, ele teria que mostrar que esse modelo funcionou no Paraná e que poderá funcionar nacionalmente, O cientista político também aposta em outros 2 pontos que podem favorecer Ratinho na disputa nacional. Vamos ouvir. E aí nós temos que considerar algumas questões nesse xadrez, que está posto para o governador Carlos Massa Júnior, que é saber como engajar o pai dele na pré-campanha, o Ratinho, o apresentador, uma pessoa conhecida nacionalmente e que pode impactar nessa pré-campanha do governador Carlos Massa Júnior, especialmente, por exemplo, no Nordeste. Então, essa é uma peça-chave desse tabuleiro. E a outra é em que momento que os demais pré-candidatos, que são da direita, da centro-direita, vão se engajar na campanha do governador Ratinho Júnior. Eu diria que o governador ele terá mais chances de se viabilizar se ele mostrar que ele é mais viável politicamente, em âmbito nacional, não só em âmbito regional, mais viável que o governador de São Paulo, Tarcísio. Então, eu acho que é aí que está o ponto-chave do enigma. A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Como a gente ouviu toda essa análise bastante centrada em torno da possível candidatura de Ratinho Júnior, vamos dizer assim por enquanto, Ele que aparece ali em todos os cenários nessa terceira colocação, a gente vai seguir nessa pauta, não é mesmo, Rafa? Até porque o governador Ratinho Júnior do PSD esteve no Pará no fim de semana. É isso.